Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa análise. Hoje a gente vai tentar entender as camadas super complexas das manobras políticas e de relações públicas aqui no Brasil. Sabe aquelas manchetes que a gente lê todo dia e acha que são simples? Pois é, tem muito xadrez nos bastidores. A ideia aqui é fazer uma viagem incrível que começa com o noticiário que está fervendo agora, passa pelas crises de campanhas políticas de hoje em dia e vai lá atrás, aterrissando direto nas estratégias de mídia dos anos 50. É uma chance de ouro para entender, segundo o nosso material de origem, como a opinião pública é moldada de verdade. Para organizar a nossa conversa, a gente passa rapidinho por 4 pontos: as notícias e investigações atuais, os abalos nas estruturas de campanha, como os aliados viram rivais num piscar de olhos, e, por fim, os ecos históricos de tudo isso. Fica super claro como as crises de hoje e o passado da mídia estão totalmente amarrados. Começando logo pela nossa parte 1, as notícias e investigações mais quentes do momento. Vamos dar uma olhada nas operações da Polícia Federal e como a mídia está empacotando tudo isso. Olha só como a narrativa foi sendo construída em cima de um vazamento de dados gigantesco. A fonte mostra que, primeiro, do nada, dados totalmente confidenciais sobre o tal do caso Master vazam para a imprensa. Logo depois, começa aquele burburinho, uns rumores de que quem teria vazado a informação foi a CPMI. Mas aí, a história dá uma guinada e a Polícia Federal deflagra uma operação contra um perito que é o verdadeiro acusado do vazamento. Ou seja, a percepção pública foi levada para um lado muito antes de a versão oficial aparecer. E o mais fascinante é ver como dois gigantes da mídia contam a mesmíssima história, da mesma operação, de jeitos completamente diferentes. O jornal O Globo, por exemplo, colocou os holofotes direto no vazamento de dados confidenciais da investigação. Já a Folha de São Paulo estruturou a manchete inteira, focando na autorização que o Supremo Tribunal Federal deu para a operação, trazendo até detalhes sobre os dados de contratos envolvendo a esposa da figura chamada de Dom Pedro I. Isso só reforça a ideia de que o jeito que a notícia é desenhada muda todo o foco do debate, né? E nos bastidores de todo esse alvoroço, o material de origem relata que tem muita coisa acontecendo nas sombras. A fonte sugere que o governo executivo estaria trabalhando silenciosamente para fortalecer laços com o Supremo, usando esse apelido de Dom Pedro I para se referir ao ministro Alexandre de Moraes. A leitura que a fonte faz é bem clara. O Supremo é visto como um aliado estratégico indispensável para conseguir governar, principalmente quando as coisas travam no Congresso. O objetivo seria manter firme uma parceria que, segundo a análise, foi amarrada lá nas eleições de 2022. Isso puxa a gente para a parte 2, os abalos nas campanhas. Vamos ver como crises internas viram mudanças estruturais de um dia para o outro. Na prática, o estrago que os vazamentos de áudios causaram na campanha do Flávio Bolsonaro foi gigante. A fonte aponta que o marqueteiro Marcelo Lopes teve que voltar correndo de suas férias nos Estados Unidos por causa de uma pressão absurda. Em seguida, a cabeça do assessor de imprensa Rodrigo Sacconi rolou. Ele foi demitido justamente por causa de supostos apagões na comunicação durante o pior momento da crise. E qual é o saldo? Uma corrida desesperada para encontrar um novo gestor de crise, alguém com muita bagagem para tentar consertar o navio. Foi uma reestruturação total forçada pelo caos. E aí, com a campanha nessa situação delicada, fica aquela pergunta no ar: por que será que tem tanto aliado político louco para tirar vantagem dessa crise interna? A resposta está totalmente ligada aos próximos passos no jogo do poder. É por isso que entramos na parte 3. Aliados que viraram rivais. É a hora de analisar como algumas figuras políticas manobram quando percebem que tem sangue na água. O tabuleiro começa a se mexer rapidinho com novos nomes da direita se posicionando para ocupar esse espaço. A fonte traça um mapa bem interessante. Romeu Zema de olho nos executivos e liberais, batendo na tecla da credibilidade e alfinetando a ligação com escândalos bancários. Ronaldo Caiado mirando direto no setor do agronegócio, se vendendo como uma opção super segura e sem confusão. E o Cleitinho surge como a tal cara nova para a base do Partido Republicanos, tentando surfar nessa onda de desgaste político. Todo mundo com uma estratégia cirúrgica. E não fica só nos bastidores, não. A crítica vai para a frente dos microfones. A fonte destaca uma fala fortíssima do Romeu Zema, dizendo que as explicações não convenceram e que o Brasil precisa de um presidente que tenha, acima de tudo, credibilidade para fazer mudanças. É literalmente o antigo aliado jogando a percepção de desgaste aos 4 ventos. Mas calma, o material de origem traz o outro lado dessa moeda. A análise indica que esses rivais talvez estejam agindo muito mais por puro oportunismo do que por uma grande bússola moral. Eles argumentam que essas novas alternativas estão virando as costas para uma base fiel de 30% do eleitorado. A fonte ainda fala de uma indignação seletiva bem conveniente sobre financiamento de campanha.
No fim das contas, essa briga toda é vista como uma jogada fria e calculada para rachar a direita de olho nas eleições de 2026 e de 2030. Sem contar que acusam certas vozes liberais de, na verdade, já estarem do lado oposto dessa campanha há muito tempo. O que nos leva, finalmente, para a parte 4, os ecos históricos. A gente vai voltar lá nos anos 50 para ver como essas estratégias modernas têm raízes bem profundas. Para entender a genialidade sombria do hoje, é preciso olhar para o IPES. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais foi um think tank histórico gigantesco que praticamente desenhou as estruturas políticas e administrativas durante o regime autoritário aqui no Brasil. A fonte enfatiza que entender esses grupos é fundamental se a gente quiser sacar como as elites sempre trabalharam para guiar a opinião pública e o governo. O ponto-chave é seguir os passos de quem esteve no poder, como Hélio Marcos Pena Beltrão. Para se ter ideia do peso dessa figura, em 68 ele assina o AI-5 e atua como ministro do Planejamento. Corta para os anos 70 e ele é presidente da Petrobras. Nos anos 80, já é executivo de alto escalão e acionista do Grupo Ultra. Isso mostra um trânsito absurdo e contínuo entre o topo do governo e as maiores corporações do país. E a ponte com os dias de hoje é chocante, de tão literal. O material de origem revela que o filho dessa figura histórica lidera hoje o Instituto Mises, um famoso think tank liberal, e é justamente uma das vozes mais críticas nessa crise política toda que a gente viu agora. É de cair o queixo, né? A tese da fonte é que os rostos mudam, mas o padrão familiar de quem tenta ditar os rumos e as narrativas continua praticamente intacto, geração após geração. Indo mais a fundo no dinheiro e na mídia, a fonte puxa a ficha do grupo Ultra, aquele mesmo que acabamos de mencionar. Ele nasceu da Ultragaz e a Ultragaz, fazendo uma parceria pesada com a agência de publicidade americana McCann Erickson, praticamente bancou os primeiros dias da televisão brasileira. Mas não era só patrocínio, tá? A McCann Erickson botava a mão na massa, produzindo e influenciando os primeiríssimos programas de notícias do país, que depois viraram formatos como o Jornal Nacional. Ou seja, as corporações estavam financiando e moldando o jornalismo brasileiro desde o minuto 1. 340 milhões. É um número que assusta. Só para colocar em perspectiva, isso representa a quantidade de cruzeiros que a agência McCann Erickson despejava por ano para financiar os veículos de comunicação no Brasil durante a década de 1950. É uma montanha de dinheiro injetada diretamente na imprensa. Mas não existiu almoço grátis, certo? A CPI de 1957 investigou a fundo as atividades da McCann Erickson e descobriu que esse dinheiro não era distribuído por pura bondade. Os fundos iam quase que exclusivamente para jornais que eram contra a nacionalização do petróleo. Quem apoiava as gigantes estrangeiras, como a Esso e a Shell, levava verba de publicidade. E para fechar, a agência ainda trabalhava junto com órgãos de informação dos Estados Unidos para monitorar o que o povo brasileiro estava achando de tudo isso. É o puro soco do dinheiro silenciando narrativas e turbinando outras. Tem um trecho na conclusão dessa CPI de 1957 que é de dar arrepios pela atualidade. Eles disseram assim: o fator econômico por si só pode transformar, sob certos aspectos, a liberdade de imprensa num conceito vazio de significado. É uma constatação pesadíssima que atravessou as décadas. A ideia de que quem controla as verbas milionárias de publicidade e relações públicas acaba controlando o que pode ou não ser noticiado. No fim das contas, a grande lição que o material de origem quer passar é que, seja debatendo o monopólio do petróleo lá atrás nos anos 50, ou vendo as cúpulas de campanhas ruírem hoje, tem algo que não muda. O uso estratégico de relações públicas e o peso do dinheiro continuam sendo as forças mais absolutas nesse xadrez político. As ferramentas de influência ainda seguem exatamente os mesmos manuais. Chegando ao finalzinho dessa nossa imersão, fica aquela reflexão inevitável para a gente levar adiante. Será que as engrenagens da influência e das relações públicas políticas mudaram de verdade com o tempo? Ou a gente só está assistindo a novos jogadores mexendo as mesmas peças num tabuleiro histórico que já está montado há décadas? É um pensamento no mínimo provocativo para a gente analisar a próxima manchete. A gente se vê na próxima análise.